Olá pessoal, todos bem? Doutor Diego Nogueira aqui com vocês mais uma vez e hoje, mais uma vez, como sempre, toda quinta-feira, temos aqui a nossa live semanal para falarmos de gestão, de marketing, de questões inerentes aos percalços, né? Seja da advocacia, seja das empresas de advocacia propriamente dito, e o nosso principal foco é acolher principalmente aqui o jovem advogado. Estou aguardando aqui a participação do nosso colega Dr. João Marcos. Dr. João Marcos já fez aqui a solicitação, deixa eu aceitar aqui, doutor. Vamos lá, entrar ao vivo. Por gentileza. Doutor João Marcos, já estamos te aguardando, meu irmão. Fala, meu nome. Boa noite, doutor. Boa noite, meu amigo. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo. Uma honra estar aqui falando contigo, doutor Diego. Doutor João Marcos, para nós aqui também é uma alegria muito grande, né? Quero dar as boas-vindas ao Nobre, que já é sucesso, né, dentre a advocacia jovem, especialmente aqui da nossa cidade, né? Tenho acompanhado o trabalho do Nobre na gestão anterior, acompanhei de perto, né, junto à advocacia jovem e o que nós podemos destacar é que foi uma atuação brilhante, né? Durante diversas vezes eu acompanhei sempre o Nobre representando, né, os nossos jovens advogados em eventos em Belo Horizonte, em outros locais. Enfim, o que nós temos certeza é que fomos muito bem representados, né, pelo Nobre aí, enquanto presidente da Jovem Advocacia aqui da nossa comarca de Paracatu. Quero então dar as boas-vindas ao Nobre, seja muito bem-vindo, né? Fico muito feliz, como eu já te mencionei, né, no privado particular, fiquei muito feliz com a aceitação, né, do convite do Nobre para efetivamente participar conosco, para estar trazendo para nós os insights que o Nobre teve aí, né, no seu dia a dia e, né, mais do que isso, sem dúvida queremos aqui parabenizar o Nobre por tudo que tem feito até esse momento. Hoje, né, nós vamos iniciar aqui o nosso bate-papo e justamente nós queremos falar com você, jovem advogado, estudante de direito, que está se formando, né, ou que formou recentemente, quer entrar no mercado jurídico, quer entrar na advocacia e está enfrentando os percalços do dia a dia. Então, assim, nós trouxemos aqui uma pessoa brilhante para falar desse assunto, que é o Dr. João Marcos. Então, fique ligado que nós vamos ter insights poderosíssimos para falar com cada um de vocês. Tá bom? Para quem não conhece, Dr. João Marcos é um jovem advogado que tem se destacado, né, nos últimos anos aí, principalmente por enfrentar os desafios cara a cara, por sua coragem, por seu foco. Então agora quero transferir a palavra do Dr. João Marcos. Doutor, fala para a gente um pouco mais de você, um pouco mais da sua vida. Quem é o Dr. João Marcos especificamente? Até agora eu falei do que nós enxergamos do Nobre, né? Fala para nós realmente quem é o Dr. Marcos. João Marcos. Mais uma vez, Diego, muito obrigado pelo convite. Desejo uma boa noite para todo mundo que está nos assistindo. E em uma data passada foi eu que recebi, tive o privilégio de recebê-lo no podcast e hoje o papel está se invertendo. Exato. Eu fico muito honrado pelo convite, Diego, por você ter lembrado de mim e como eu brinquei com você antes da gente começar aqui, você não me convida, você me intima. Então é sempre uma honra para mim estar conversando com você, ter a sua amizade. Agradecer também a sua esposa, a Diva, que entrou em contato comigo com muita educação, passou todos os detalhes, como é o seu programa de live semanal. E com certeza esse programa que você tem, esse conteúdo para os jovens advogados, para os advogados em geral, é muito importante, porque aqui faz com que a gente troque experiências, que a gente externe um pouquinho do nosso saber e com certeza é uma troca recíproca. Não só para mim, mas também para você que está aqui ouvindo cada semana um advogado diferente, com ideias diferentes, mas que com certeza agregam não só para a nossa vida profissional, mas também a nossa vida pessoal. Diego, então vamos lá.
a mesma pergunta que eu fiz para você alguns meses atrás, quem era o Diego? Você está voltando essa pergunta para mim, muito bacana. Eu sempre rememoro isso do podcast, que foi uma época muito bacana. Então, o João Marcos é um menino, vou falar menino, nascido e criado aqui em Paracatu. Me formei do ensino médio com 17 anos, ingressei na faculdade com 17 anos também, formei muito jovem na faculdade, com 21 anos. Então, sempre fui muito tímido, recatado, enquanto era estudante, enquanto era adolescente. E aí você fala assim, nossa, João Marcos, mas você era tímido, como que você fez para perder essa timidez? Como que você fez para perder essa vergonha de falar em público? Basicamente, Diego, uma coisa que eu já deixo para todo mundo que está nos assistindo, o principal insight. Tudo na vida você consegue atingir um objetivo se você planeja, se você tem uma meta. Então eu percebi que a timidez, ela é um problema muito grande de grande parte das pessoas. Então, quando eu decidi que eu queria ingressar na área do direito, queria ser um operador do direito, lá no ensino médio, eu falei assim, eu tenho que perder a timidez. Então, eu já começava pedindo aos colegas, aos amigos de escola, para apresentar trabalhos, para perder essa timidez, porque você só vai perder a timidez apresentando, falando, escrevendo. Então, isso é muito importante. E aí eu fui engatilhando, de forma bem devagar, engatinhando mesmo, pedindo para apresentar um trabalho da escola, falando um pouquinho, e aí a gente foi aprimorando. E quando eu já ingressei na faculdade, eu já tinha basicamente perdido todo o medo de falar em público. A gente vai aperfeiçoando e vai melhorando aos poucos. Então, quando eu ingressei na faculdade, eu não tive, graças a Deus, essa dificuldade. Então, o bom advogado, ele não pode ter o medo de falar em público, ele não pode ter o medo de escrever, ele não pode ter o medo de ter que ser um pouco mais firme em alguns momentos, saber o momento de recuar. Então, é uma série de questões que o advogado ele tem que ter muita ciência. E logo quando eu me formei na faculdade, e aí eu comecei a estudar para a OAB. Eu me formei com 21 anos, 21, 22 anos. E estava na época da pandemia. Eu formei na faculdade na época da pandemia. Tudo online, aula online, prova online, toda aquela dificuldade, Diego. Então, ficou mais ou menos um ano e meio sem a prova da OAB. E foi um momento muito difícil, não só para mim, mas também para os colegas que formaram, porque você tinha o diploma na mão, todos os concursos estavam parados por causa da pandemia. A OAB não era diferente, não tinha a prova da OAB. E eu continuei estudando, continuei esperando que isso um momento acabaria, como de fato acabou, obviamente. E foi um momento bem difícil. Foi um momento difícil, psicologicamente, acho que para todo mundo. Muitas pessoas perderam entes queridos, amigos. Então, é uma situação muito complicada. E aí, Diego, em 2022, no meio do ano, mais ou menos, agosto, setembro, eu consegui aprovação no exame da ordem, o exame 32, que inclusive teve muito. Foi o recorde de inscrições, porque ficou mais de um ano e meio, 2 anos, eu não me recordo ao certo, sem a prova. Então, foi o número recorde de inscrições e o número recorde de reprovações. Foi a prova que mais reprovou na história. Então, exigiu bastante. Então, quando eu fui prestar essa prova, de fato, foi difícil, mas graças a Deus passei. E já foi um combustível muito grande, porque a gente, com a dificuldade, a gente já cria uma certa inteligência do que a gente precisa fazer. Peraí, se tem uma prova aqui, eu tenho que me dedicar bastante. E assim eu fiz. Eu estudei bastante e esse resultado me deixou muito contente, porque eu pensei assim, peraí, eu passei numa prova após 2 anos sem prova, no exame mais difícil da história. Então eu tenho potencial, eu consigo, mesmo que eu seja jovem, as dificuldades da advocacia não vão me parar.
Então, assim eu tive a aprovação, a felicidade da aprovação na primeira, na segunda fase. E aí, no final do ano, a gente dá entrada na parte burocrática da OAB, da carteira da OAB. E aí, isso foi em 2021, no final de 2021 que eu passei. Em fevereiro de 2022, eu já estava com minha carteira, fiz a cerimônia da posse da entrega. Foi a primeira cerimônia, inclusive, da posse do Dr. Bruno. Foi muito bacana. Que, inclusive, a paraninfa foi a doutora Maria Constância, que não está mais aqui, que era promotora. E voltando um pouquinho, Diego, sobre como foi a minha formação e o que me ajudou a passar na OAB e ter uma certa tranquilidade em relação ao início da advocacia, foram dois pontos que, se tiver algum estudante nos vendo, é um ponto principal que eu menciono. Estágios. Exatamente, quando eu já comecei a faculdade, a gente fica muito ansioso. Como eu disse, né, entrei na faculdade com 17 anos e me formei bem jovem. Então, logo no primeiro período, a gente já fala assim, não, eu quero estágio, eu quero trabalhar, eu quero ganhar meu dinheirinho. Então, eu já estava pesquisando isso, sobre estágios no fórum, no Ministério Público, delegacia, enfim. Aí eu tive a surpresa que só poderia concorrer quem tivesse no terceiro período. Eu estava no primeiro período, estava estudando introdução do direito e já estava almejando o estágio. Já era um plano. Eu no primeiro período, nos primeiros dias. E aí eu fiquei assim, pô, que triste. A gente fica um pouco ansioso. E aí eu, com muita calma, tranquilidade, esperei um tempo, Diego, até chegar no terceiro período. Aí teve a primeira seletiva que eu fiz, foi do Tribunal de Justiça, do Fórum, e assim eu fiz, e assim eu passei. Eu passei a época, eu estava no terceiro período, e eu estava concorrendo com pessoas do oitavo período. Pessoas do oitavo período. E aí a prova, na época que quem fez a, a prova era o juiz diretor do foro, era o Dr. Rodrigo, que inclusive foi o meu professor, um excelente um excelente juiz, um excelente ser humano, sobretudo. E a prova tinha questões objetivas e uma dissertativa. E aí eu falei assim, eu vou fazer a prova, me esforcei, estudei, e eu estava concorrendo com pessoas do oitavo período. E me dediquei, estudei bastante. Chegou no dia da prova, fiz a prova, completei todas as questões, fiz o texto dissertativo, que inclusive eu lembro até hoje, cara. Eu tinha até a prova esses tempos. E esses dias para trás eu até estava olhando por questão de nostalgia mesmo. O tema era sobre questão de ressocialização de preso, enfim. E já era um tema que eu já gostava, né, do criminal, que eu vou chegar nesse ponto. Exato. E aí eu fiz a prova, e aí mesmo sabendo que eu concorreria com pessoas do oitavo período, eu não me cobrei tanto, mas eu me cobrei. E aí teve o resultado, e foi uma felicidade muito grande para mim, que eu concorri com muitas pessoas, e estou falando isso principalmente se tiver estudante nos assistindo, e vai ter, que por mais que você esteja no começo, você está num período inicial, isso não te impede de conseguir o seu objetivo. Nessa prova eu passei em primeiro lugar e o segundo lugar foi uma pessoa do oitavo período. Então eu não tinha processo civil, não tinha processo penal, não tinha direito, não tinha nada. Mas com esforço e tudo a gente conseguiu o primeiro lugar. E eu não falo isso, Diego, não é para me gabar, longe disso, é justamente para motivar os colegas, os novos colegas. Então, e aí eu comecei o estágio. Comecei o estágio, trabalhando no fórum, na primeira vara, com pessoas maravilhosas, magníficas, que são profissionais excelentes e tenho amigos ainda lá hoje, até hoje, mantenho contato. E fiquei lá por mais ou menos 1 ano e 8 meses, salvo engano. Só que nesse meio período, ainda abriu um outro estágio que era na Justiça Federal, que era junto com o meu ex-professor também, o Gilson,
que é um grande amigo também. E aí eu prestei também esse processo seletivo, e aí alguns colegas também prestaram, e aí eu também passei. Nessa foi em... Essa eu prestei, eu fiquei em segundo lugar, inclusive com uma colega de sala, que é a Caroline, que é excelente, profissional também, advogada, a nossa amiga, esposa do Lois. E ela também... Semana que vem eles estarão aqui, hein? Os Oh, dois. bacana demais. Gosto demais deles. E aí nós prestamos esse concurso do estágio e ela foi a primeira, eu fui o segundo. Fiquei feliz também, porque são conquistas. E aí acabou que você falou assim, João Max, e aí, o que você fez? Você saiu do fórum ou não? Eu decidi continuar no fórum, por quê? A área da Justiça Federal era uma outra área. Tratava de outras demandas que não me agradavam futuramente para minha profissão. E aí eu decidi continuar no fórum na primeira vara civil, que eu trabalhava no gabinete, fazendo o estágio e tudo mais que a gente desempenhava essa função. E aí, posteriormente, o estágio ele era de 2 anos, né? É sempre 2 anos. E aí, meu estágio estava próximo de vencer. E aí, eu falei assim: agora eu quero outra coisa, eu quero ver um outro ângulo. Eu tinha um ângulo do judiciário. Eu falei assim: eu vou prestar o estágio do Ministério Público. Assim eu fiz. Prestei o concurso do estágio do Ministério Público. Passei também. Passei também. E falei assim, já está vencendo meu estágio, então, e não tem como renovar, porque é 1 ano mais 1 ano. E aí eu falei assim, já está vencendo, eu tenho que procurar outra coisa e ganhar mais experiência. Assim eu fiz a prova também, eu também passei nessa prova com outros colegas também, que inclusive são advogados. O Janderson, por exemplo, que não está aqui, é um grande amigo que eu tenho. E fui para a segunda promotoria também. E lá que eu conheci pessoas fantásticas, que eu gostei demais de trabalhar com elas, de conhecer o ser humano também. Trabalhei com o nosso querido Dr. Paulo Campos, que foi o meu professor também. É uma lenda aqui da cidade, né? Trabalhei com ele, tive essa grata felicidade de trabalhar com ele. Trabalhei também com a doutora Maria Constância, com a doutora Mariana Leão também, que são pessoas fantásticas. Então, mas voltando, aí eu falei assim, eu tenho a visão do judiciário, tinha a visão de como o juiz entendia um processo judicial, e aí eu falei assim, vou agora ver como que um promotor ele entende um processo judicial. Então, desta maneira, eu ingressei nesse estágio também, trabalhei lá só não foi 2 anos também, porque eu já tinha ingressado, salvo engano, no 7º período, 8º período, e o estágio era de graduação, então não poderia ser 2 anos porque eu já estava formando. Então, trabalhei lá também na segunda promotoria de justiça, agreguei bastante conhecimento e a visão, Diego, de um promotor para um juiz são visões diferentes. Não estou falando que é certo nem que é errado, mas você cria uma noção de como cada um vê um processo, de como cada um enxerga determinada situação. Porque nós somos advogados, nós enxergamos de uma maneira, o promotor enxerga de outra e o juiz enxerga de outra. E é isso que eu estou mencionando para você. Lá na minha academia, na minha faculdade, eu já tinha essa intenção de entender como que o judiciário funciona e como que o promotor pensa. Entende? Doutor, só uma interferência aqui bem rápida. Ah, Com base até no que o Nobre já especificou aí, o Nobre falou agora há pouco a respeito de metas. E eu me veio aqui um insight e agora o Nobre falou novamente, tornou vir a minha cabeça aqui. Eu resolvi parar só para a gente deixar isso aqui bem claro, porque são situações muito importantes para quem está nos assistindo. Metas. O Nobre falou lá no início da nossa conversa. Eu ouvi uma frase que ela meio que assim me norteou a minha vida, e mesmo que eu vim de uma família muito humilde, a gente não gostava muito de estudar, mas eu tive que mentalizar o que eu queria, né? Quando o Nobre falou de o Nobre era muito tímido, né? Eu lembrei disso.
eu tive que mentalizar o que eu queria e efetivamente verificar o que precisava ser feito para me atingir o que eu queria, né? Então, tem muitos que falam, eu quero ter sucesso no meu ramo profissional, mas muitas vezes não está disposto a fazer o que precisa ser feito para ter sucesso, correto? Ah, eu quero ser um advogado de destaque no ramo empresarial, às vezes não está disposto a fazer o que precisa ser feito. Eu quero me destacar no ramo criminal, mas não está disposto a fazer o que precisa ser feito para ser o destaque. Então, a frase que eu deixo aqui, né, até para os que estão nos assistindo, nossos telespectadores, é justamente essa. Mentalize o que você quer e faça o que precisa ser feito para atingir o seu objetivo. Então, é o primeiro ponto. Nesse segundo momento, nós estamos falando aí a respeito da mentalidade, algo que eu achei fantástico, nós tá, as suas exposições, nesse ponto aqui eu achei fantástico, me fez lembrar de uma outra frase também, né, que eu vejo no meu dia a dia. O bom advogado, ele conhece o direito. Agora, o advogado excelente, ele conhece o direito, ele conhece o juiz, ele conhece o promotor. Então, assim, você falou tudo, né? Então, assim, o bom advogado, ele conhece o direito, ele consegue ir lá defender as teses, defender, né? Agora, quando a gente fala conhece também, só para deixar bem claro aqui, não é ter amizade com esse pessoal, é conhecer a forma que se julga, né? Eu mesmo tenho um costume aqui no escritório de sempre que às vezes a gente vai falar de um tema que já tem muito tempo, por exemplo, que a gente não atua diretamente naquele tema, porque às vezes aparece uma situação no escritório, se resolve aquilo ali, aí vai aparecer outra situação semelhante daqui 1 ano, daqui 2 anos. A gente sempre tem um costume aqui de visitar a jurisprudência recente, dos últimos 6 meses, a respeito daquele caso, por exemplo. Visitando essas jurisprudências, visitando alguns processos que correram a respeito daquele caso, é que você vai entender exatamente como que o tribunal vem julgando, como que o juiz vem julgando, como que o promotor vem trabalhando, né? Então, assim, o Nobre falou isso aí, eu achei assim, muito importante, muito pertinente, e eu acho isso uma dica assim, maravilhosa para quem está chegando agora na advocacia, né? Quero aproveitar também o momento aqui que nós paramos, né? Quero dar as boas-vindas aí aos colegas que entraram, né? Doutora Sinara está nos acompanhando, doutor Murilo Braga, a Isa Menhor, que é a melhor profissional de marketing aqui da nossa cidade, muito bacana, KLM Celulares, Ronaldo Costa, enfim, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer imenso tê-los aqui conosco, né? Doutor Murilo Braga, já deixou até uma pergunta aí, ó, doutor. E já deixa aberto aqui, o nosso espaço é extremamente aí, aberto. Podem fazer perguntas, podem participar, que nós queremos sim a participação de todos vocês. Agora responde aí para a gente, Vai, doutor. respondo. Rapaz, segunda-feira passada, Diego, era contado no relógio mesmo. Foi tipo 30 segundos, eu choquei com um colega também, com o Alan, ele não teve culpa nenhuma. E aí eu pisei em falso, eu torci meu tornozelo que doeu, que eu não conseguia colocar o pé no chão, minha pressão até caiu de tanta dor. Juro pra você. Eu vi nuvem assim, ó, foi uma dor assim que eu pensei que eu tinha quebrado o pé. E aí fui direto pro hospital depois de um tempo, tive que tomar remédio, peguei até atestado de um dia. Porque a situação tava feia, mas graças a Deus não quebrou. Ainda tá doendo, ainda tá dolorido. Eu não vou forçar, Murilo, porque senão é perigoso agravar, porque o problema foi no tendão, meio que na junta ali, o médico falou. E aí ele falou que pelo menos umas 2 semanas sem jogar bola. Eu até pensei em jogar segunda-feira agora, mas não era perigoso. E eu tô tomando remédio ainda, anti-inflamatório pro tendão, tomei remédio para dor demais, mas tá tranquilo, já dá para colocar o sapato, dá para caminhar, só não dá para forçar tanto. Bacana, Um bacana. abraço, doutor Murilo, doutora Sinara também, excelente advogada, sempre muito gentil e com certeza essa live aqui vai agregar bastante para os jovens advogados. Eu também assisti um pedacinho da live que ela fez com você, Diego.
Então foi muito bacana. A Sinara é uma pessoa espetacular também, muito educada, muito respeitosa. E ela vai trazer mais temas para nós aqui futuramente. A doutora Sinara, ela tem, além de professora, né, ela é Sim, formada como, acho que mentora. Doutora Sinara, até fala para a gente aqui, treinadora comportamental, né? E nos dias atuais a gente sabe o quanto é importante você conhecer as pessoas que estão ao seu redor. Né? Eu fiz aqui no escritório, fiz de todos os colaboradores, né? Desde a secretária até os advogados, todos passaram. A gente já tem uma noção de como que cada um comporta, como né, as dificuldades, os medos, as dores de cada um. E é realmente conhecendo os nossos colaboradores é que a gente consegue trazer mais benefícios, né, e implementar uma cultura de valorização dos potenciais de cada um, de cada profissional. Né? Então é muito bom. Doutor Murilo mencionou aí que quer me ver aí no futebol da OAB. Doutor, eu tenho medo de chocar o joelho com os colegas, rapaz. é toda segunda-feira, 7 horas, Diego. Pois é, rapaz. Não, acho que segunda-feira Agora, agora eu já vou estar bom e você vai também. eu devo ir lá fazer pelo menos a substituição de você, qualquer dia desse. Segunda-feira pra você ver, eu não fui jogar, mas eu fui lá, dei uma passada lá, dei uma assistida, a Murilo tava lá. Foi bacana lá. O futebol é bem legal, a turma é sempre engraçada, vai Milton, vai o Bruno, vai Henrique, é a turma toda. Eu estou analisando aqui, na segunda-feira eu também faço uma live, mas é uma live assim, um pouco mais democrática, ela é um pouco mais voltada para empreendedorismo, né? Então, assim, na realidade eu não fui nesse futebol ainda por causa dessa live, mas na medida do possível aí, a qualquer momento a gente aparece por lá, né? Geralmente lá começa às 7 horas também, né? De 7 a 8, pode ser 7 horas, 7 a 8. pode ser que dê tempo, porque a live começa às 8h30, vai dar certo, qualquer momento desse. Dá tempo, dá tempo. Então é isso aí. Doutor, Sim. o Nobre já contou aqui para a gente, né, como que foi ali a sua trajetória da faculdade, o seu tempo de estágio. Achei fantástica a sua história, né, a sua visão, né? Eu acho assim, realmente é algo assim, a gente tem que compreender que o Nobre foi muito inteligente, né? Porque realmente você passou primeiramente ali pelo contato direto com o juiz, passou pela promotoria e depois você caiu na advocacia. Então, tipo assim, você tem de tudo, você conhece os três pilares, né, da justiça, você conhece os três principais entes e colaboradores para que a justiça aconteça. Então, assim, eu acho que é muito fantástico. Seus insights aqui são muito bons, principalmente para quem está aí na reta final aí da faculdade, né? Ou no meio da faculdade ainda, já começar a pensar nisso, estágios de suma importância. Então, assim, agora eu queria entender um pouco aí do Nobre, quando o Nobre caiu ali na vida real do advogado. Saí, terminei minha faculdade, peguei a tão famosa vermelhinha. E aí, o que que aconteceu? O que que o Nobre decidiu nesse exato momento? Conta pra gente. Então, Diego, como eu mencionei, foram 4 anos de estágio na minha vida. Eu fiz 2 anos praticamente de estágio no fórum e 2 anos também no Ministério Público. Então eu já sabia como é que funcionava o processo judicial, eu sabia como funcionava na prática. E aí isso facilitou um pouco, Diego. Mas a partir do momento que eu peguei a carteira da OAB, o que eu pensei? Peraí, eu trabalhava na frente de um computador, não via pessoas, não via ninguém. Eu sabia sentar, fazer os despachos, decisões, sentença, elaborar e passar para a conferência do assessor, da juíza. E no Ministério Público sabia peticionar, sabia dar o parecer, enfim. Um pouco parecido com a advocacia. Uhum. E aí eu falei assim, peraí, tá faltando uma coisa. Eu sei como funciona o processo judicial, eu sei como é que é os trâmites na escrita. Agora falta isso aqui, ó. O tato, a fala, atendimento. Porque ali eu não atendia ninguém. Era uma letra fria, eu tinha que ser frio, eu analisava o que estava no processo, eu analisava o que estava tudo constando nos autos
para eu elaborar uma minuta, seja de parecer, seja de decisão, enfim. Faltava eu ter esse tato, tete a tete, para eu desenvolver mais a minha oratória, para eu desenvolver mais o meu contato com o cliente. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, peraí, eu tenho que me aperfeiçoar nisso de atendimento. E aí é o momento que a gente é humilde, a gente tem que falar assim, a gente não sabe tudo. Exato. Eu vou perguntar para um advogado como que ele atende e tudo mais, e você vai pegando experiência, Diego, com a prática, mesmo novo. Então, eu imagino que isso aconteça também com você. E o que acontece? Na época do ensino médio também, como eu disse, eu já comecei a desenvolver mais esse contato. E um fato da minha vida é que quando eu fiz o ensino médio, eu formei vou citar o nome aqui, no IFTM. E aí eu fazia um curso técnico de comércio também. Ou seja, eu fazia o ensino médio juntamente com um curso técnico. E o curso técnico de comércio, você vende coisas, é literalmente um comerciante. Então isso me agregou também. Então quando eu entrei para a advocacia, eu já tive um pouco dessa base, um pouco desse tato, um pouco desse entendimento de que é network para alavancar a carreira. Então, quando eu peguei a carteira da OAB, eu falei assim, agora eu tenho que me aperfeiçoar mais nesse contato com o cliente, nesse atendimento com o cliente. Porque, Diego, você muito bem sabe, a gente tem clientes que são estudados, a gente tem clientes que não são estudados, então a forma de você tratá-lo, a forma de você falar é diferente. Um Exato. cliente que tem um nível intelectual maior, então você vai falar de uma maneira específica. Se Exato. você conversa com uma pessoa que não tem um nível de escolaridade muito alto, você tem que falar com palavras fáceis, você tem que falar de uma maneira bem didática para que ele entenda. Compreendo. Exatamente. Então, a fala que você vai ter com o empresário não é a mesma fala que você vai ter com um produtor rural, Exato. com uma pessoa que, por exemplo, é um caseiro de uma fazenda. Então, são situações diferentes. E também a questão de a forma que você trata um homem é diferente da forma que você trata uma mulher. Então, você tem que ser maleável, você tem que ter essa perspicácia de saber quem que é a outra pessoa que você está tendo contato. Porque Exato. a partir do momento que você entende isso, Diego, você vai só crescer. E isso aí eu entendo que você faz muito bem, porque você se adequa, a gente vê isso, eu vejo isso das suas redes sociais, você se adequa à pessoa que você está falando. A forma que você fala comigo é uma, a forma que você fala com um cliente X é uma, a forma que você fala com o juiz é uma, a forma que você fala com o promotor é uma. Então, tudo é um ambiente diferente para a gente e a gente tem que se adequar, a gente tem que se moldar de acordo com o terreno que a gente está pisando. Não é Exato. mesmo, meu amigo? Você até me fez lembrar, eu fiz um atendimento hoje lá em Unai. Eu, na verdade, acompanhei um cliente ao banco para uma tentativa de renegociação da dívida. E o mais interessante é que esse cliente já tinha ido no banco, já tinha tentado a negociação, não conseguiu, né? Sequer assim, deu crédito para o que ele estava levando, para a situação, tratava-se de uma situação bem peculiar. E quando eu cheguei, que eu acompanhei esse cliente, o que acontece? A gente sabe que banco, geralmente, quando o cliente chega lá com o advogado, a tendência do banco, dos atendentes é o quê? Tentar, não é comigo, isso é com o setor jurídico, né, e tal. Então, até para você chegar e conversar com o bancário, muitas vezes você tem que ter algum conhecimento específico ali e ter você tem que ser muito maleável no que você vai falar. Porque uma palavra que você falar de forma incorreta, você expulsa toda e qualquer possibilidade de se fazer ser ouvido, né? Então, assim, nesse caso específico, deu tudo certo. Até tem outras situações para resolver lá também, desse cliente, de mais alguns outros. Então, assim, quando eu cheguei com o jeito, com a maneira certa, com a forma correta de conversar, o que eu precisava era me fazer
fazer com que o cliente, né, fosse ouvido, que o cliente já tinha tentado ser ouvido, não conseguiu. Então, assim, naquele momento, praticamente nós fomos ali, fui voz do cliente, fomos ouvidos, tivemos ali alguns acatamentos inicialmente parciais, outros eles iriam analisar, mas assim, pelo que o Nobre falou, eu entendi bastante assim e caminhou muito para esse lado. A gente tem que entender exatamente quem é a outra pessoa que está do outro lado, não é isso, doutor? Então, assim, Exatamente. muito bacana. Em relação, doutor, Nobre vem falando aí dessa questão, como que o Nobre, né, reagindo, o Nobre buscou conhecimento, claro, né? Eu até entendo assim, que o seu norte foi um pouco diferente do meu, né? Porque o Nobre, provavelmente, o Nobre tem seus pais, né? Graças a Deus, né? Então, assim, eu não tive essa oportunidade, né? De ter os pais do meu lado, me ajudando, me dando ali, me amparando, né? Enquanto estudava. Então, nos nossos telespectadores aqui, vamos ter diversas pessoas em diversas condições também, né? Nós estamos aqui, nós dois, pelo que o Nobre falou, e a sua situação foi totalmente oposta da minha, né? Então, quem está na mesma condição, doutor João Marcos, tem aí uma pessoa, né, para poder ajudar, para poder dar um apoio, a melhor saída realmente é buscar um estágio, buscar né, uma proximidade maior, tanto com o lado ali do juiz, do promotor, fazer esses cursos, né, ainda que, né, cursos técnicos na área ali de comércio, como o Nobre falou, desenvolvimento pessoal, falar em público, são cursos fantásticos para quem está na área. Só para assim, contrapor, né, colocar uma outra realidade, eu, por exemplo, eu não tive essa oportunidade, por quê? Porque eu tinha um aluguel para pagar, né? Eu tinha uma casa para poder manter, então, assim, eu não podia, em momento algum, parar o meu trabalho, do qual eu já era profissional, né? Eu era profissional na época na área de retífica de motores, então eu tinha que manter aquele trabalho para poder eu conseguir manter as minhas coisas e também, né, efetivamente conseguir estudar. Mas o que eu realmente fiz, doutor, desde quando eu decidi, eu quero ser advogado, então eu tenho que saber como que o advogado trata as pessoas. Como que o bom advogado trata as pessoas. Então eu comecei a trabalhar em cima disso, né? Então, no dia que eu caí dentro do escritório de advocacia, para você ter ideia, muitos começaram a me procurar. O dia que você está trabalhando, eu era só estagiário, você está trabalhando no escritório de advocacia, então leva essa situação aqui, analisa para mim lá, verifica lá com os advogados, como que resolve e tal. Então, assim, pelo tratamento que eu já dava, eles muitas das vezes me procuravam, né? Por causa ali dessa proximidade, dessa facilidade de falar, de fazer amigos, né? Então, assim, eu sempre falo que o advogado tem que ser um pouco para frente, né? Porque, assim, não adianta. Dentro da advocacia, a confiança é tudo. A base da advocacia é a confiança. E você estabelece confiança no contato, né? Na conversa, trocando ideias, trocando opiniões, né? É na conversa que a pessoa que está te ouvindo vai verificar se você é conciso nas suas palavras, se você fala corretamente, né? Se você tem um português bem lapidado. Porque quanto mais formal você for dentro da advocacia, mais confiança você passa para o seu cliente. Quanto mais... Escuta bem, isso aqui é muito importante, porque tem pessoas que às vezes não compreendem. Quanto mais formal você for na advocacia, mais confiança você passa ao seu cliente. Correto? Muitos, às vezes, confundem a formalidade com o falar difícil, que é o que o Nobre acabou de trazer aqui para nós. Para mim, falar de forma formal com o cliente, eu tenho que falar palavras assinalágma, né? Como o saudoso professor Rosângelo falava, né, nas nossas aulas, questões assinalagmáticas e tal. Então, assim, a gente não pode sair falando esse tipo de palavra para o nosso público. Mas nós temos que fazer com que o nosso público entenda que aquelas palavras que nós estamos utilizando, ele consegue compreendê-las, mas ela está fora, muitas das vezes, do vocabulário dele, mas ele sabe o que significa. Então, você não pode baixar demais,
mas você também não pode elevar demais o nível. É justamente o que o Nobre falou, é fazer esse tateamento, né, de quem você está falando, com quem você está falando e o que essa pessoa precisa efetivamente compreender. Isso é muito importante. Doutor, teve aí algum momento na sua trajetória em que você pensou assim, poxa, a advocacia não é bem o que eu pensei. Fala pra gente, Nobre passou por isso ou não? Pode acontecer com todo mundo. Mas antes, só fazendo um adendo aqui, você contou Sim. que o cliente, a gente tem que se moldar de acordo com cada cliente. Você falou assim, ah, mas não adianta falar bonito e tudo mais, isso não adianta. De fato, no criminal, vou dar só um exemplo simples que todo advogado criminal já passou. Aí você vai explicar como é que é o processo. O cliente pede, ah, como é que é o processo? Sei o quê, papapá. Aí você explica. Aí você explica, fala como é que funciona. Aí vem a denúncia, a resposta à acusação, depois tem audiência preliminar e tal. Você explica tudo. Aí o cliente, ou normalmente a família do cliente, né? Porque o cliente está preso. A família do cliente fala assim: entendi, doutor, mas e aí, ele vai ser solto? Resumindo, às vezes o advogado ele tem que ter esse tato que a pessoa, principalmente vou falar na área do criminal, a pessoa que está com um familiar preso, está com um amigo preso, está com um ente querido preso, por mais que ela queira entender o processo, o foco principal dela é saber, doutor, o que o senhor vai fazer para conseguir a liberdade dele? Já fez o pedido? Quanto que vai sair a decisão? Porque por mais que a pessoa fique interessada em saber como é o processo, ela está com uma carga emocional muito grande, está com o psicológico muito abalado. Então, além de você ser um profissional técnico da lei, você tem que ser um psicólogo, podemos dizer assim. Ah, Então, você tá. tem que entender que você tem que ser técnico, mas você tem que ser sensível. Exatamente. E por outro lado, você não pode pegar o que a gente chama amor à causa. Então, você não pode se envolver emocionalmente com aquele problema, levar aquele problema para a sua vida. Você tem que ter em mente que você está vendendo o seu trabalho, você não está vendendo o sonho. Exato. Então, se a pessoa está te pagando, é porque ela confia em você, para você restituir a liberdade dela. A Uhum. pessoa não está comprando um alvará de soltura, até porque isso não está no alcance de qualquer advogado criminalista. Então, Exato. é importante, muito importante, o jovem advogado entender isso, que Uhum. ele tem que vender um trabalho de excelência e que ele tem que entender que tudo acontece de uma maneira que tem que ser. Então, ele tem que saber que não adianta ele explicar muita coisa, porque a pessoa talvez não vai entender. Então, você tem que ser sucinto, breve e direto, porque isso vai transmitir segurança, porque você pode falar juridiquês 1 hora para o cliente e ele não gostar do seu atendimento. Ele sai de você, ele vai para um outro advogado que conversa 10 minutos com ele, fala a língua dele, entende tudo e fecha o contrato com esse outro colega que sabe, entende quem é o cliente, o que ele precisa ouvir e o que ele tem que dar de parecer técnico e jurídico para esse cliente. A doutora Sinara falou ali, ó, exatamente, a comunicação é fundamental para que o cliente tenha confiança no advogado. A doutora Sinara sabe disso melhor do que nós, porque ela é professora e ela é mentora, Comunica- é uma comunicadora nata. Então, quem somos nós para discordar disso? Exato. Então, mas voltando àquela pergunta que o Nobre fez para mim, Diego, o mundo prático e o mundo teórico são mundos totalmente distintos e a gente sabe muito bem disso. Então, a gente, a gente tem que ter ciência disso. A série que a gente vê na Netflix não tem nada a ver com o que a gente vive. O que a gente vê nos filmes dos Estados Unidos, aqueles tribunais chiques, todo enfeitados, não tem nada a ver com o que a gente de fato vive a nossa realidade. Sim. Por muitas vezes a gente fala assim, nossa, que situação difícil, eu fui desrespeitado aqui, eu tive minha violação de prerrogativa, eu tive uma violação de prerrogativa. Desistir
isso nunca passou na minha cabeça, porque, como eu disse, eu já sabia das dificuldades, a gente já estava no meio, mesmo que de uma maneira mais distante, quando a gente faz estágio, quando a gente está na faculdade, Uhum. mas por diversas vezes a gente se pergunta assim, nossa, será que vale a pena advogar? Será que vale a pena a gente brigar por isso? Diego, eu digo que sempre vale, porque você mais do que nunca vai concordar comigo também, porque você é especialista principalmente na questão dos golpes, e quando você consegue um êxito de reaver um dinheiro de um cliente, de ter uma ação julgada procedente, é muito gratificante e eu ouso dizer que não há dinheiro que pague isso. Então, quando a gente consegue resolver um problema que está tirando o sono do cliente, é muito gratificante, Diego. Então, o que me move particularmente, Diego, é saber que eu vou estar sendo um instrumento de, de mudança na vida daquela pessoa. Então, antes de eu pensar nos problemas, eu penso no que eu posso agregar de valor para a vida e para o futuro daquela pessoa. Porque a gente tem sempre que ter em mente que a gente pode ver luz nas trevas. Então, se você tem um plano, Diego, definido, se você se capacita para aquilo, você não tem que temer nada e nem ninguém. E tem um advogado que é muito famoso, que eu vou citar o nome dele, que hoje virou um amigo pessoal, que é o Jader Marques, que recentemente esteve aqui. E ele, em um dos cursos dele, da Escola de Criminalistas, ele fala o seguinte, e é um insight para a vida. Ele fala assim que o bom advogado ele tem que ter três coisas: base, postura e atitude. Não só base de corpo, de postura, uma base de conhecimento técnico. O advogado, como você bem disse, ele tem que saber a lei, ele tem que saber o promotor, ele tem que saber o juiz. Ele tem que ter postura de advogado, Uhum. uma aparência boa, uma oratória boa, uma escrita boa. E ele tem que ter o quê? Principal, por último, mas não menos importante, atitude. Ele tem a base, que é o conhecimento, ele tem a postura ética, respeitosa, e ele tem a atitude de não ser covarde, de não dar um passo atrás quando o seu cliente está sendo prejudicado, e ele age, não tem ninguém que vai colocar defeito no trabalho desse advogado. Impossível, né, doutor? Impossível. São três pilares que eu levo para a minha vida, que eu aprendi Um com o aprendizado que eu vou professor levar Jader, também. que ele fala isso: base, postura e atitude. E isso é em qualquer profissão, Diego. Mas eu estou trazendo para a advocacia, porque é o que nós estamos falando. Então, você tendo a base de conhecimento técnico, tendo a postura ética, respeitosa e tendo a atitude no momento certo, saber a hora de falar um pouquinho mais grosso, sabendo a hora de dar um passo à frente e sabendo a hora de recuar também. Porque não é só o advogado gritar, falar alto no júri, enfim. Exatamente. Isso do advogado, esse dogma que o advogado é brigando, tudo isso já caiu por terra há muito tempo. Então, o bom advogado é aquele advogado posturado, calmo, que sabe o momento certo de agir, não é mesmo, meu nobre? Exatamente. Não foi cirúrgico. Doutor, vamos agilizar um pouquinho aqui. Geralmente a gente faz uma live aí de 1 hora, as minhas lives geralmente têm passado, mas a produção, que é a dona Dina, tem me chamado bastante atenção, né? Tem puxado a orelha aqui. Vamos seguir aqui o nosso cronograma. Eu quero que o Nobre fale agora para a gente. O Nobre já citou aí muitas coisas cruciais, muito importantes, mas eu preciso que o Nobre fala para a gente um pouquinho da rotina inicial ali da advocacia e os principais hábitos que o jovem advogado, né, vou dizer assim, o jovem empresário da advocacia, porque essa é a dura realidade, né? Você formou, opa, sou advogado, mas peraí, você precisa saber vender, você precisa ter uma rotina de trabalho, você precisa entender que os seus processos precisam ter métodos ali para você conseguir organizar tudo. E um dos maiores problemas que a gente tem entre a advocacia jovem é a
consistência de honorários. Qual que é o insight hoje que o Nobre pode passar para os nossos colegas, jovens advogados, que eles podem fazer para manter uma consistência, que é um valor ali entrando na conta mês a mês e que vai manter ali a subsistência dele até que os grandes honorários venham. Fala para a gente um pouco sobre isso. Diego, vamos lá, vou ser bem direto. Hoje o jovem advogado, ele reclama que não tem cliente, que a situação está difícil. Só que o ponto principal, por que ele não tem cliente? É normal, do início da carreira, isso a gente não vai negar. Sim. Aí eu faço sempre, quando algum colega chega em mim, eu sempre falo assim, vamos lá, se prepare para isso e antes de tudo, você está falando que está difícil, a vida está com poucos clientes, enfim. As pessoas sabem que você é advogado? Você chega no barbeiro, você chega na conversa de família, você chega em qualquer lugar, locais sociais. Você fala assim, ó gente, eu sou advogado, ó, se vocês precisarem de alguma coisa, tiver um parente preso, tiver o pai não tá pagando pensão, ó, tá aqui meu cartãozinho. São pequenas coisas, Diego, que fazem a diferença, entendeu? E eu falo por mim. Quando eu iniciei a carreira, eu falei assim, peraí, aqui em Paracatu tem mais de 500 advogados. Cada um tem seu espaço. Eu vou ser mais um e eu vou buscar meu espaço. O que eu fiz? Naturalmente, o jovem advogado ele tem aquela desconfiança. Ah, mas é novo, está começando e tudo mais. Tem esse pré-conceito. O que eu falei? Eu tenho que mostrar que, por mais que eu seja novo, eu tenho que demonstrar técnica. Como que eu vou fazer isso? No meu início da carreira, eu comecei a postar vídeos, conteúdos igual você faz. Sim. Conteúdos informativos, postava memes também, que o pessoal gosta muito. Então, as pessoas vão gostar de ver o seu trabalho, de ver a sua rotina, o que faz de maneira formal e de maneira informal. Ó, hoje eu vim aqui, atendi um cliente, fiz uma petição aqui, posta, vou aqui para academia, enfim, posto um conteúdo informativo, faça chamadas chocantes, insights no início dos seus vídeos. E eu pensei assim, eu falei assim, eu vou chegar mostrando quem é o João Marcos. Postava um vídeo ali que era costumeiro de dúvida de direito do consumidor, direito civil e direito penal, que foram as áreas que eu delimitei da minha atuação. Eu atuo nessas áreas, como eu disse, eu planejei lá atrás. Antes de eu continuar, vamos ler aqui o comentário da doutora Sinara. Ela falou assim, minha melhor experiência no início da carreira foi com os dativos. Eles foram fundamentais para eu dar os primeiros passos. Bom que eu comentei aqui, doutor, isso é verdade mesmo. Eu vou fazer um gancho em relação a isso na minha fala, por isso que eu li seu comentário. E aí, no início da minha carreira, eu fui vender meu peixe mostrando a minha imagem. Aí comecei a publicar vídeos, tem no meu Instagram, depois o pessoal pode ver. E aí eu falei assim, eu tenho que levar isso para um maior número de pessoas. O que eu fazia? Eu ia lá e colocava o patrocinado no Instagram, desde que respeitando o código de ética da OAB, para não infringir a questão da divulgação. E aí também eu fui me especializando, fazendo cursos de pós-graduação nas áreas que eu atuo, que é no civil e no criminal, e assim eu fiz as minhas especializações em processo civil e direito material civil e também direito penal, inclusive também tribunal do júri, e são as áreas que eu me especializei. E aí eu falei assim, peraí, agora eu preciso mais de prática. Aí a doutora Sinara falou que aprendeu muito com os dativos. Hoje, infelizmente, não tem mais, mas por outro lado, nós temos a defensoria aqui, que executa um excelente papel, um papel constitucional que a gente não pode negar e tem que parabenizar, inclusive, a atuação das defensoras aqui. Mas, voltando, quando existia os dativos, a advocacia dativa aqui em Paracatu era muito importante. Inclusive, eu fazia. Então, por quê? Porque na advocacia dativa o juiz te nomeia. E aí você vai pegando tato, você vai pegando contato com o juiz, com o promotor, você vai entendendo mais, você vai integrando esse meio que é o poder judiciário. Então, você vai aprendendo. Literalmente, você vai aprendendo. É um laboratório. Eu falo que a advocacia dativa
é um laboratório. O doutor Júnior aqui entrou, nosso nobre colega, amigo, excelente advogado, inclusive é o advogado da Câmara, pessoa excepcional. Um forte abraço, meu amigo. E voltando, a advocacia da Ativa era o laboratório do advogado, porque ali ele não tem o compromisso, não é que não tem o compromisso, na verdade ele não tem a responsabilidade muito grande porque não é um cliente constituído. Mas, Exato. obviamente, que você vai exercer um bom trabalho porque o juiz pode te nomear para outras ações. Ali é uma vitrine sua. Então, a partir desse momento, você vai entrando no meio, você vai se mostrando. Por exemplo, eu vou te citar a questão criminal. O juiz te nomeia para fazer uma defesa de um réu preso. E aí, o que você faz? Não, mesmo sendo da ativo, eu vou lá no presídio e vou visitar meu cliente. Eu vou explicar para ele o processo e tudo, porque se eu consigo uma absolvição, se eu consigo uma pena menor, enfim, esse preso ele vai contar para o outro preso que está ali na cadeia. Um resumo que pega muito bem isso aí. Já que é para fazer, faça bem feito. Exatamente. Faça bem feito. Então, e aí você vai criando contatos, network. Isso aí. E cada vez mais que você vai criando contato, você vai alavancando. Você começa a indicar um outro colega que atua em uma área, o outro colega atua em outra área, você indica, ele te indica e você vai criando network. E aí chega num momento que você tem contato em todo o estado. Vou te dar um exemplo. A questão da jovem advocacia me rendeu muitos amigos, inclusive parcerias com presidentes de jovens de outras cidades que a gente atua em outros estados, enfim. E hoje em dia o mundo é digitalizado, Diego, então a gente não precisa de estar na mesma cidade do colega. É um Exato. telefone, é um WhatsApp e você resolve tudo. Exato. Então, cada vez mais a gente tem que ter essa mentalidade de se vender. Olha, eu tenho uma coisa que eu carrego comigo. Eu nunca considerei o colega advogado como concorrente. Eu acho que a primeira base que a gente tem que ter. Por quê? Por exemplo, hoje, eu sempre falo isso aqui nas reuniões de alinhamento semanais. Hoje, se assim, eu tenho que valorizar tanto a minha equipe, né? Inclusive, não estou falando isso aqui porque, né, tem colegas que estão na nossa equipe, que são colaboradores, que estão nos assistindo. Até desde já as boas-vindas aí, doutora Isabela, doutora Lívia, doutor Júnior já foi agraciado aí com as boas-vindas aí por parte do doutor João Marcos, mas também quero deixar aqui as boas-vindas a Esther Gonçalves, que nos acompanha, doutor Daniel, que também está aqui nos acompanhando, mas assim, hoje eu tenho que reconhecer o trabalho de toda a equipe aqui do escritório. Por quê? Se hoje eles virarem e falar assim, Diego, a partir de segunda-feira eu não venho mais. Como que eu vou fazer, cara? Não faz. Você está entendendo? Como? Não consigo mais carregar a estrutura hoje que a Nogueira Advogados tem sozinhos. Então, eu preciso de colegas, eu preciso estar junto de mais colegas. Né? Então, assim, eu acredito muito no poder do network, no poder da proximidade com os colegas, e até isso aqui vende. Né? Até essa proximidade com o colega vende, porque às vezes o colega está ali, está com pouco trabalho, já aconteceu muitas das vezes eu estar numa situação aqui, algum colega chegar, eu estou precisando trabalhar nessa área e tal, ali com aquela conversa que nós tivemos, ele me passou confiança. Se ele me passou confiança, eu posso indicar de olhos fechados um trabalho que às vezes vem até a mim, que eu não vou atuar diretamente naquele caso, mas eu posso indicar, pode fazer uma parceria. Você está entendendo? Então, tudo é negócio, tudo é venda quando você está dentro de um negócio, seja da empresa, seja do escritório, né, de advocacia. Doutor, já vamos caminhando aqui para os finalmente, né, da nossa live, aí praticamente 1 hora de live, mas eu queria entender do Nobre. Atualmente, a gente sabe que tem um pouco movimento assim no início da carreira. Uma questão assim, eu vou fazer uma exposição, eu quero saber se o Nobre concorda, né? Até porque eu vi uma frase que ela mexeu muito comigo e ela diz o seguinte: o seu negócio é do tamanho da sua cabeça.
Não é porque a gente tem um cabeção grande, não, né? Mas a nossa mente, né, ela deve ser muito expandida em relação aos nossos negócios. E muitas das vezes a pessoa tem ali um escritório, tem uma sala, tem uma mesa, uma cadeira, e tal, um local ali para atender, por mais singelo que seja, eu entendo que o jovem advogado ele tem que entender que o pior ele já passou, ele já enfrentou, ele já passou pela faculdade, ele já passou, né, pelas dificuldades ali, e agora o negócio dele, aonde ele chegou, ele já é um negócio grande. Pelo menos eu agi dessa maneira, especialmente porque eu saí foi da capoeira, doutor. Eu saí foi da roça, capinei, rocei, tirei leite na roça, né, na mão, porque na época não, praticamente não existia ordem ainda. Quem tinha ordem é só os muito ricos, né? Então, assim, quando eu formei, eu falei, poxa, eu tenho o meu escritório, e o meu escritório é bom, eu sou bom no que eu faço, eu entendo que eu, né, eu não me gabei tal qual o Cristiano Ronaldo, não, né? Mas muitas vezes você tem que acreditar naquilo que você faz, até para você passar um pouco dessa confiança, né? Então, assim, o Nobre concorda que o jovem advogado ele tem que pensar grande, já entender que o pior ele já passou e que ele já tem o escritório de advocacia, ele já atende, né? O que que o Nobre acha dessa fala? O Nobre acha que isso é importante para a implementação de uma cultura? O que que você diz a respeito disso aí? Você está 100% correto, Diego. Inclusive, volta aquilo que eu mencionei lá no estágio. Que eu falei Certo. assim, eu estava no terceiro período e eu estava concorrendo com pessoas do oitavo. Eu falei Sim, assim, rasgando o verbo, eu não tô nem aí. E tem uma questão, igual você falou assim, Cristiano Ronaldo, tem uma diferença. A autoconfiança é uma coisa, exatamente. a soberba é outra. Uma coisa é você ser autoconfiante, mas com humildade. Eu quero, eu posso, eu consigo. A outra coisa é você falar assim, eu sou o melhor, Diego é ruim. Não tem problema. Ah, Diego conseguiu isso, Diego ganhou essa ação. Não tem problema. Se fosse eu ganharia e ganharia mais ainda. Tem uma diferença. Então, o jovem advogado, ele tem que ter a autoconfiança. Eu quero, eu posso, eu consigo. Tem que ter a humildade de saber que não vai ser tudo imediatista, não vai ser tudo de imediato, ele não pode ser imediatista, ele tem que ter a tranquilidade, ele tem que se preparar para isso. Então, o advogado jovem, ele tem que ter isso em mente, ele tem que ter essa calma, ele tem que ter essa sabedoria, ele tem que traçar um plano. E ele tem que se preparar lá atrás, Diego. Você não vira um bom advogado depois que você pegou a carteira do OAB, não. Você vira um bom advogado, se torna um bom advogado desde a época da faculdade. Você, com todas as dificuldades que você teve, que eu lembro do podcast que você mencionou, a sua saudosa mamãe, então, que ela com certeza ela está te vendo lá do céu e está muito feliz e muito contente com tudo que você está conquistando e que vai conquistar, Diego. Eu recordo muito bem dessa cena lá no podcast. Eu também fiquei um tanto quanto emocionado. Então, a gente tem que ter isso em mente, que tem pessoas ao nosso redor que querem sempre ver o nosso bem. E que, às vezes, essas pessoas próximas confiam mais na gente do que nós mesmos. Isso é um erro. Então, por vezes, igual você brincou, né? O Cristiano Ronaldo ele tem essa autoconfiança muito grande. E algumas pessoas confundem com soberba. Exato. Então, você tem que ter isso em mente. Que você é capaz e que você tem que ter pé no chão e humildade. Você não Exato. vai chegar com um ano, ao poucos meses, e você vai quebrar a boca, chutar a boca do balão e você vai ser o milionário. Não. Você tem que traçar um plano. Você vai começando devagarzinho, lá atrás na faculdade, estudando, se dedicando, aumentando seu network, conhecendo pessoas, porque quando você vira advogado, você já conheceu muita gente. Já Exato. passou, você lembra do rapaz lá da feirinha, da vendinha, que você era amigo, ó, tô fazendo direito, vou virar advogado, que você precisar daqui um tempinho, ó, você lembra de mim. Eu tô aqui, gosto demais de você, compre na sua vendinha, nós somos amigos. Então, o jovem advogado ele tem que ter isso em mente. E mais uma dica que eu dou aqui, Diego, é o seguinte, em relação a honorários que você falou, eu tenho uma ideia, uma concepção comigo mesmo do seguinte, o jovem advogado ele sofre muito uma questão. O cliente em potencial ele fala assim, pô, vou ali
no doutor Joãozinho, que acabou de pegar a carteira da OAB. Uhum. Eu vou lá nele porque ele acabou de formar, eu vou lá fazer uma consultoria com ele de graça, vou sugar todas as informações dele, vou embora e vou contratar outro. Muitas das vezes, o cliente em potencial sabe que o jovem advogado é bom e ele vai Uhum. lá, na maldade, puxa todas as informações, suga todas as informações do jovem advogado, o jovem advogado não tem essa perspicácia, fala tudo e ele não fecha o contrato. Uma dica que eu dou pro jovem advogado é o seguinte, a pessoa te procura. Ah, doutor, eu queria resolver isso aqui e tudo mais. Você pede para a pessoa explicar brevemente o problema, e aí você vai traçar o problema dela. Você vai, olha, você vai imaginar, tem um problema disso aqui, tem que entrar com tal ação. Ó, cliente João, a minha consultoria, eu cobro o valor tanto para eu te explicar toda a situação, eu te dou um parecer técnico. E aí, quando a gente for entrar com a ação, esse valor que você vai ter me pago de consultoria vai ser abatido na ação. Por quê? Você demonstra valor, Isso. você não faz um trabalho de graça e você demonstra ser técnico e bom naquilo. Ou seja, peraí, o médico cobra consulta, o dentista ele cobra consulta, aí o advogado, a pessoa chega lá e não quer efetuar o pagamento da consulta, entendeu? Então você valoriza o seu trabalho e você é uma forma de você fidelizar o cliente, porque, peraí, se ele pagou minha consultoria, então ele já pagou tantos reais. Então, para eu dar entrada na ação é mais tantos, mas vai ser abatido. Isso. Diferente do que se eu for no outro advogado e aí ele vai me cobrar um outro valor, enfim. E aí você meio que amarra o cliente. Isso é uma forma de conseguir êxito no seu fechamento de contrato. E aí a Sinara falou aqui, Diego, doutor Diego sempre nos incentivou a ter essa postura, sempre se direcionava conosco, mesmo quando ainda era estagiária. O tratamento era como advogada. Gratidão. Fernando Lhoa, parabéns pela live, meus colegas. Doutor Diego, estou adorando suas lives, parabéns. Grande abraço, doutora Fernanda, doutora Sinara. Doutor Diego é de fato sensacional. Estou vendo aqui que entrou também na live o doutor Daniel Ramos, doutora Isabela, que trabalham contigo. Aqui. Isso, excelentes advogados também. Tenho mais contato com o Daniel, sempre Isso. de vez em quando converso com ele. Doutora Isabela também, uma honra ter a presença dela aqui conosco. Presidente da Comissão de Direito do Consumidor, né, na gestão passada também, então, com certeza, vocês tiveram muito contato aí enquanto Sim, presidente, né? sim. E a doutora Lívia, que estava aqui mais cedo também, né? Quem? Doutora Lívia, né, que trabalha com você. Doutora Doutora Lívia. com a gente. Mande meu abraço para ela também, que ela entrou aqui. Eu estava Exato. falando, deu para mandar um abraço para ela. Mas esses insights, o Diego, principalmente do fechamento de contrato, eles são muito importantes. Porque, infelizmente, o que eu mais vejo com os colegas é isso. Os colegas jovens advogados, eles reclamam, mas o cliente vai lá, fica 1 hora comigo, conversando comigo e não fecha o contrato. Então, façam isso, você, jovem advogado. Para conversar com você, você cobra consultoria. Nós podemos agendar uma consultoria online ou presencial e o preço da minha consultoria é tanto. Se a gente ajuizar a ação, esse valor é abatido. Porque aí você poupa seu tempo, Diego. Você não vai gastar seu tempo com uma pessoa que não vai fechar contrato com você e você se valoriza. Entendeu? Exato. Tempo é dinheiro. A gente vende o nosso tempo e o nosso conhecimento. Então, para que você se especializou, você pagou uma faculdade de cara, você gastou seu tempo para se dedicar àquilo, para se especializar, aí você chega lá na frente de um cliente e você presta a sua consultoria de graça. Então, não faz sentido. Então, o jovem advogado ele tem que ter isso em mente, que infelizmente algumas pessoas elas abusam dessa inocência do jovem advogado. Doutor João Marcos, caminhando aqui já para o finalzinho da nossa live, nosso tempo até já extrapolou um pouquinho. Antes de mencionar, né, quero aqui realmente agradecer os que estão participando. Doutora Sinara, você passou aqui pelo nosso escritório, né, na condição de estagiária, e realmente foi uma pessoa assim, singular, né, naquilo que fez, no que se desempenhou a fazer. Eu fico realmente muito grato, né, em ver um comentário como esse, que isso aí mostra que a gente está no caminho certo. E, como a Nobre já sabe, né, um dos nossos pilares aqui no escritório é a valorização de pessoas. Então, independentemente se é estagiário, independentemente se é um colega advogado,
eu sempre trato todos com o mesmo respeito, com a mesma cordialidade, justamente para criarmos essa cultura de termos um local muito bom para se trabalhar, muito bom para para estar, né, junto com pessoas, e é valorizando pessoas que nós criamos uma cultura forte dentro dos nossos escritórios. A doutora Fernanda, né, também quero externar aqui uma gratidão imensa pela sua participação. Tenho visto o acompanhamento da Nobre às nossas lives e já vai se preparando aí que em breve eu quero a Nobre aqui também, falando com nós das suas experiências, trazendo para nós insights valiosos, né? Não fica aqui só sugando informações, não. Vem trazer informações para a gente também. Não é isso, doutor João? É verdade. É verdade. Para ajudar a divulgar o Instagram da OAB Jovem. A OAB Jovem acabou de entrar aí, ó, está acompanhando com nós, doutor Murilo. É isso? Então, ó, quem está nos acompanhando aqui já segue a OAB Jovem Paracatu e, com certeza, né, é nesses ambientes de network, de troca de experiências, que nós vamos alcançar aí um crescimento excepcional, como se diz, acima da média. É o que a gente busca, é o que a gente está aí levando também para os nossos colegas. Doutor João Marcos, é claro que assim hoje, já com certa experiência, né, já há um tempo aí advogando, já buscando aí já dentro aí do tempo de estabilidade, eu queria entender do jovem se existe alguma frase que você gostaria de ter ouvido lá no início e aproveitando também, dar um conselho para aquele que formou, né, para aquele que está com a OAB na mão e está se sentindo um pouco perdido. Fala com nós aí, dá um insight poderoso aí para esse pessoal a respeito disso. O que é que você queria ter ouvido lá atrás e que teria feito diferença para a experiência que você tem hoje? E, segundamente, fala para nós, dá um conselho aí para quem está se sentindo perdido nesse início de carreira. Eu vou começar com uma frase que eu sempre levo para a vida, Diego. Você falou para mim assim, quem está se sentindo perdido na vida, o que você recomendaria, João Marcos? Então, uma frase que eu levo para a vida que é a seguinte: mude seus pensamentos que sua vida muda. Então, a partir do momento que você muda a sua mente, que você quer algo e que você planeja e que você executa, Diego, o sucesso é consequência em tudo na vida. Eu não estou falando em site de advocacia, eu não estou falando em site de vida pessoal, não. É em tudo. A partir do momento que você muda seu pensamento, sua vida muda. Porque a sua atitude atrai oportunidades. Então, se você é uma pessoa que você tem atitude, você vai atrair oportunidades. Não sei se cortou aqui. Uma outra frase que eu tenho é: sim, a atitude que você tem vai atrair oportunidades. Então, a partir do momento que você levanta da cadeira e você vai buscar o que você almeja e planeja e executa, o sucesso vai ser consequência. E uma um conselho que eu dou para os estudantes de direito, para quem está iniciando a carreira na advocacia, é o seguinte: se conecte mais com as pessoas. Crie mais cadeias, redes de network. Então, a advocacia, ela é relacionamento. Então, vou dar um exemplo seu aqui, Diego. Você faz parte do Conselho do Consumidor. Condecom. Condecom, exatamente. Isso, assim como eu. Então, você, que é um advogado especialista em golpes, trata muito com idosos. A partir do momento que você está num conselho que, embora não te rende diretamente nenhum retorno financeiro, você está pensando lá na frente. Por quê? Porque eu estou no Conselho do Consumidor, eu tenho contato com o pessoal da Prefeitura, eu tenho contato com o pessoal do Ministério Público, eu tenho contato com o pessoal da Casa do Empresário, minha rede de contato é maior, eu tenho mais trato com eles, isso ocasionalmente pode me gerar clientes. Então, vou dar um exemplo seu. Aqui você é o nosso espelho. Então você já tem essa percepção e muito aguçada de entender que nem tudo é dinheiro momentâneo agora, imediato. Você dá um passo atrás para dar dois na frente. Você não ganha R$1 sendo conselheiro. Exatamente. Não diretamente, mas
a visibilidade que te traz, os contatos que te trazem, são muito mais valiosos que qualquer dinheiro. Exato. Eu sempre falo aqui, até nas nossas reuniões aqui semanais, nem tudo é dinheiro. Às vezes é valor. Valor, exatamente. Né? Exatamente. Falo isso aí, realmente é um ponto que eu acho crucial. Entendo que nós falou de insights aí poderosíssimos, que é a questão do network, essa proximidade com pessoas, com entidades, com setores públicos, né, setores privados também, eu também entendo que é crucial para o crescimento, né, para o crescimento do advogado, e crucial aí para quem quer realmente implementar uma cultura de buscar ali renda recorrente, né, que é um dos maiores pesos, como nós até já citamos aqui. O Nobre respondeu a primeira, né? Quem está se sentindo perdido. Em relação aí ao conselho que você gostaria de ter ouvido no início da sua jornada, tem algum insight que o Nobre pode trazer para a gente a respeito disso? O principal insight é planeje desde a faculdade o que você quer ser. Se você quer ser um juiz, faça um planejamento para isso. Se você quer ser um advogado, faça um planejamento para isso. Se você quer ser um promotor, faça um planejamento para isso. Então, um plano sem meta e uma meta sem plano não adianta. As duas coisas são atreladas. Porque com plano e meta, o sucesso é consequência. Com plano e meta, o sucesso é consequência. De nada adianta, Diego. Eu quero ser astronauta. Exemplo. Esdrúxulo. E eu estou sendo advogado. Então, se eu quero ser astronauta, eu tenho que me especializar naquilo, eu tenho que fazer uma engenharia aeronáutica. Então, são coisas que a gente tem que entender que coisas básicas fazem a diferença. São coisas simples. O sucesso de uma pessoa está nas pequenas atitudes. Está nas pequenas atitudes. Então, igual você muito bem disse, que dinheiro não é tudo. Eu lembro que teve um discurso do Steve Jobs, antes dele falecer, ele já estava com câncer, ele falou assim para muitas pessoas, ele falou assim, eu tenho dinheiro, sou o cara mais rico do mundo, eu tenho dinheiro para comprar uma Ferrari, eu tenho dinheiro para contratar o médico melhor da área, mas todo esse dinheiro não adianta porque não cura a minha doença. E outra coisa, a gente tem que valorizar o que a gente tem, o que a gente sente as pessoas. Porque o mesmo carro por exemplo, uma Ferrari, te leva ao mesmo lugar de um Fusca. Então, são questões que a gente tem que analisar que nem tudo na vida é dinheiro. Às vezes o sucesso para você, Diego, pode ser ser um milionário. Às vezes o sucesso do Joãozinho é construir uma família. Então isso é muito relativo. Então eu entendo que na nossa vida a gente tem que ter esse tato, principalmente quando vai relacionar com as pessoas. Então a gente ter essa humildade de entender o que cada um quer. Por exemplo, numa faculdade de Direito, muitas pessoas querem ou concurso, ou advogado, ser juiz. Às vezes a pessoa só quer o diploma. E ela vai se sentir realizada. E tá tudo bem, tá tudo certo. Então a gente tem que ter isso em mente, de ter um plano. Se você tem o plano só de se formar, beleza. Se você tem um plano de ser advogado, trace uma meta para você atingir esse plano e ter sucesso. Então cada um é cada um. Então pense, você jovem advogado que está vendo essa live, nessa situação. Atitude atrai oportunidade e mude os seus pensamentos que sua vida com certeza irá mudar. Então, essa é a mensagem que eu deixo para os jovens advogados, para todo mundo que está nos assistindo, Diego, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Eu me sinto honrado e privilegiado de estar aqui conversando com você, né, na condição agora de, entre aspas, entrevistado. E fico muito feliz com a presença de todo mundo. Um abraço à doutora Sinara, que está aqui acompanhando a gente até agora. E saiba que esse seu programa de lives ele é muito enriquecedor. Não só para a advocacia, mas também para a gente enquanto pessoa. Porque isso é muito importante, isso nos agrega bastante. Eu te parabenizo por essa iniciativa, porque é uma iniciativa arrojada e que poucos advogados, poucas pessoas que
tem essa iniciativa. Então, fica aqui meu agradecimento, meus parabéns e saiba, Diego, que eu sou um fã seu. A forma que você trata as pessoas, a forma que você direciona a palavra é muito respeitosa, é muito educada e você pode ter a plena certeza que você já tem um presente de uma vida profissional de sucesso e vai adquirir mais sucesso ainda, porque você é um cara inteligente, você é um cara humilde, você é um cara esforçado. Eu tive o privilégio, né, como eu disse, de entender um pouquinho mais da sua vida, da sua história. Desde aquele outro podcast, eu fiquei um pouco até emocionado também de ouvir a sua história. E saiba que, independente de qualquer coisa, você já é um cara vitorioso. E você tem a minha profunda admiração, não só como advogado, mas também como pessoa, meu amigo. Desejo também todo sucesso para você e para sua esposa Diva, que é uma pessoa fantástica. Eu tive pouco contato com ela, mas só de estar com um cara fantástico, com certeza ela também é fantástica. É Pode isso, ter. meu amigo. Doutor, agradeço, né? Quero agradecer aí os nossos audiências que nos acompanharam também. O Nobre também, assim, é recíproco, né? Que as falas, o que o Nobre traz para a gente, que eu também confesso que eu admiro muito o trabalho do Nobre, a forma que o Nobre conduz, né? Admiro a forma que o Nobre conduziu, né? Diante aí da presidência e da comissão da Jovem Advocacia na gestão anterior. Não sei se o Nobre está como presidente, alguma nessa atual, mas eu tenho certeza que em qualquer situação o Nobre sempre desenvolve aí, né, um brilhante trabalho. E o Nobre hoje, só para a gente recapitular aqui um pouco, o Nobre hoje falou, né, da importância do estágio no início da carreira, lá antes, né, da carreira. O Nobre falou da importância de participar ativamente, já buscar esse contato, esse network, a proximidade com as pessoas, que as pessoas saibam, né, que nós somos advogados ou que nós estamos próximos a tornar advogado. Nobre falou aí muito também a respeito dessa questão aí de buscar entregar a imagem de forma adequada, de forma correta, né? Então, assim, são insights de suma importância. E a frase, né, que eu quero finalizar hoje, trazendo para cada um que nos acompanha, é a seguinte: ninguém começa pronto, mas todo mundo pode começar com uma direção. Então, é isso que nós estamos trazendo aqui, né, nessas lives, justamente trazendo uma direção, trazendo um norte para aquele que está começando ou para aquele que começou e está um pouco perdido aí no meio dessa tão generosa e tão linda, tão brilhante profissão, né? Quero agradecer a cada um dos que nos acompanha. A doutora Sinara até mencionou aí, né, a admiração recíproca, um jovem excepcional. É o meu pensamento desde que o conheci na comissão AB Jovem. Então, assim, realmente ela abarcou e abraçou aqui as nossas palavras, né? Adriane Silva, com certeza ele já é vencedor. Adriana é a minha irmã de sangue, é uma das minhas inspirações de vida também, está aqui nos acompanhando, formada em Direito e nunca tirou a OAB. Vamos, né, todo mundo aí, Ainda, vamos dar uma puxadinha de orelha nela aí para ver se com ela faz certeza, ela vai. e vem, né, cai para dentro aí da advocacia para nos ajudar nessa brilhante carreira aí. E já fica aqui a promessa: o dia que ela pegar o AB, vou abrir um escritório lá em Unai. Sem serviço não vai ficar, não. Ai, Sem serviço. Então, obrigado, obrigado mais uma vez, Diego. Obrigado, Sinara. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. E, Adriane, com certeza eu espero ainda também ser colega sua, já sou colega amigo do Diego, e você, que é irmã dele, com certeza também é uma pessoa fantástica e eu torço muito pela sua aprovação também no AB. Saiba que se precisar de algo comigo, mesmo não me conhecendo, pode me mandar uma mensagem em relação a dicas de estudos, que inclusive eu tive até um método diferente para passar na OAB, com algumas questões que eu escolhi para mim e que deu certo.
Então, eu estou à disposição, caso a Adriane, a sua irmã, queira. Então, eu estou aqui para ajudar, para somar, independente de qualquer coisa. E sucesso, Diego, sucesso, desejo muito sucesso. Hoje eu sou ex-presidente da OAB Jovem, mas estou com outras demandas junto à OAB em relação à secretaria, à coordenação geral das comissões, que eu não sou jovem mais, né, Diego? Então, então é só a cara de novo. Então, a gente tem outros desafios e é a vida, né? A gente tem outros planos. Com Então, a certeza. gente dá sempre a oportunidade para outros colegas. E a vida é feita de fase. A minha fase na OAB Jovem se encerrou, fui muito feliz lá. E agora tenho outros projetos que já estão sendo executados e com o planejamento que eu fiz e que está dando certo. Então, a gente está hoje, no momento, na coordenação geral das comissões, ajudando todos os outros colegas advogados, pela experiência que eu tive frente à comissão da OAB Jovem. E saiba que a gente tá sempre a dispor de todos os advogados que estão aqui presentes. Falo em nome da comissão, da OAB. E o que precisar, a gente está sempre aqui à disposição para ajudar no que for necessário, meu amigo. Perfeito, doutor. Agradeço mais uma vez de coração a sua participação aqui com a gente. Falo para os nossos telespectadores, né? Nos sigam nas redes sociais, né? Se tem, sempre participem conosco das lives, deixem suas perguntas, deixem seus comentários, né? Essa live vai ficar gravada, vai ficar aqui no nosso perfil. Então, comenta também no decorrer da semana e envia também para alguém que vocês acham que é importante ouvir os insights que vocês ouviram aqui nessa live. Tá bom? Então, quero de coração agradecer a cada um que nos acompanhou até esse momento. Doutor, mais uma vez, meu querido, o nosso espaço está sempre aberto, viu? Espero que essa não seja a sua primeira participação. Quero o Nobre aqui mais vezes, né? Na hora que tiver alguma questão importante, comunicar com os nossos advogados, falar diretamente com eles, quiser trazer aqui para a gente passar, olha, nosso espaço amplamente democrático, pode nos comunicar, pode nos contactar, que vai ser um prazer sempre a passagem do Nobre por aqui, tá bom? Quero agradecer mais uma vez, que Deus abençoe cada um e tenham sucesso na vida de cada um de vocês. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, abraço. Outro.